Pulei você, Fábio. Perdão. Fique em paz, tranquilo, professora. O Fica Fábio muito vai tranquilo. apresentar o trabalho A Revolução 4.0 e as novas relações de trabalho. Fábio, fica à vontade, você vai apresentar slide? Sim, eu coloquei aqui, mas eu vou fazer só apanhado geral, vai ser bem tranquilo. Tá Deixa eu ver bom. se eu consigo. Bom, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade para, de alguma forma, compartilhar as ideias que eu venho pesquisando, que eu venho estudando, e, assim, de alguma forma também receber uma devolutiva no sentido de melhorar e aprimorar mesmo. O título, A Revolução 4.0 e as Novas Relações de Trabalho, ele, para mim, ele faz muito sentido, porque o que acontece? Essa Revolução 4.0, ou a Revolução Industrial 4.0, ela tem como peculiar que, assim, ela é conhecida como uma mistura de técnica, umas técnicas, assim, de vanguarda, que são agora, nesse momento que a gente vive, até mesmo mais avançada, elas são, de alguma forma, sistematizadas pelas inteligências, né? Ou, no caso, seria a inteligência artificial. Mas não é só isso, tem a questão das novas tecnologias, que eu poderia falar de metaverso, de outras mais, que, de alguma forma, elas vão ter um impacto muito grande na própria vida do ser humano, nas relações de trabalho, e impacta também, eu diria, assim, no próprio direito do trabalho, nos direitos humanos, enfim, em tudo. Eu até gostaria de comentar, não tinha pensado dessa forma, mas há algum tempo eu havia, junto com o professor, eu havia escrito alguma coisa no sentido, assim, de que as novas tecnologias, no caso a inteligência artificial, qual que é o impacto dela? E a gente fez um recorte das câmeras dos policiais. Tem vários problemas ali que mais cedo ou mais tarde eles vão pontuar. Perceba que enquanto o policial ele está andando com a câmera registrando, afeta diretamente assim o direito de imagem das outras pessoas que são gravadas, e elas não querem participar daquilo. Ainda mais uma abordagem policial, enfim. Outra coisa, em algum momento até tem o pessoal que discute essa linha, vai avaliar as imagens, que de alguma forma vai dar a devolutiva, é a própria inteligência artificial. Então, assim, ela vai transformar, já vem transformando, né, a partir da Revolução 4.0, que traz todas essas inovações tecnológicas, elas estão impactando na própria vida do ser humano. Né? E é até interessante pensar que as ações de trabalho, elas estão diminuindo na quantidade de horas de trabalho. Porque a pessoa que trabalha ou em casa, ou no home office, enfim, é outro tipo de trabalho que é diferente do fabril, que vem do século XIX. Bom, feitas essas observações, eu vou tentar ser o mais rápido possível para não tomar o tempo de vocês. Como é que eu pensei e estruturei isso a partir da minha apresentação? Então, essa pesquisa ela traz da investigação e análise das novas tecnologias, que eu já havia falado, que nasceram a partir da Revolução 4.0, o industrial. Eu não consigo datar para vocês, assim, um marco temporal para falar, olha, começou a partir daqui, esse recorte. Mas, pelo sim, pelo não, eu deixo assim como início a partir dos anos 2000. Mas é evidente que vem bem antes, porque se entende que as relações de trabalho flexibilizadas pelas novas tecnologias são organizadas por meio da IA. Eu preciso fazer umas observações que eu não coloquei aqui na apresentação, mas olha, os trabalhos, eles são uma relação de serviços agora. E percebe que uma nova organização de trabalho, que ela de alguma forma, pensada também para que a inteligência artificial dê cabo dela, que coloque ela para frente, é a questão do capitalismo de plataforma. É muito interessante, porque as relações de trabalho, inclusive do aspecto de mega, a própria aula que a gente faz agora, ela sobe por stream e fica lá numa nuvem armazenada, que também é uma plataforma que faz os trabalhos, que entrega para as pessoas. O que acontece? As relações de trabalho, a partir dessa nova, o capitalismo de plataforma, que vai ser orientado pela inteligência artificial, ela transfere a responsabilidade do que era para ser do empregador para o empregado. Então, a pessoa ela submete a trabalhar no Uber, no iFood, não sei aonde e tal, todas por meio de plataforma, se cadastra até lá e presta um serviço para aquilo. Mas ela não tem nenhuma proteção do aspecto trabalhista. Até tem, mas assim é irrisória se você olhar para todo o serviço que é demandado ali, fica por conta do próprio trabalhador. Mas é uma questão que a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas eu trago pinceladas nesse próprio texto que eu fiz. Quanto à metodologia que eu apliquei, lógico que foi um levantamento bibliográfico, mesmo porque, assim, eu ainda estou engatinhando, assim, são coisas que me dão muito prazer, e assim, até um deleite, eu até diria assim, fazer esse tipo de pesquisa, justamente com as inteligências artificiais, e ver o impacto disso nas relações humanas, na questão do trabalho, enfim, tudo. E isso olhando também para a Agenda 2030, que é um projeto pedagógico que, de alguma forma, está transformando o mundo.
E não tem como não impactar no direito. E, e é fácil você ver, bem como assim a utilização da própria inteligência artificial, como o Victor, tem mais um aqui, aqui em São Paulo que eu esqueci, mas são todos para, de alguma forma, inteligências artificiais que vão mudar o trabalho dentro do próprio judiciário. E é interessante você ver que, há um tempo atrás, a própria petição ela era manual, digitada à máquina, o cara protocolava lá. Então, hoje não, você faz tudo em casa e você sobe essa petição. Então, assim, as coisas estão tudo por meio de plataformas, de programas, enfim, a gente não tem mais esse contato tete a tete, social, não tem. E é interessante pensar que, inclusive, a nossa própria aula, ela nesse momento, ela abre a possibilidade de você conversar com milhares de pessoas em tempo real. Então, assim, isso é uma das novas tecnologias e mais cedo ou mais tarde, não sei se vem para facilitar a vida do ser humano, mas vem para transformar. Eu espero, quero acreditar, não sou nenhum ingênuo nesse sentido, que vai mudar, transformar. Não é, mas vem para transformar, pelo menos, as relações sociais. Bom, terceiro ponto aqui, pontua também que existe um novo formato de relações de trabalho, já falei. Outro aspecto que se percebe em relações com a organização do trabalho das relações distribuídas, de consumo, de produção, de logística, de vendas, que é o que eu falei do capitalismo de plataforma, que é muito interessante, que todas as relações, principalmente de serviços, elas vão ser disponibilizadas por plataformas. Até, acho que eu coloquei nesse artigo mesmo, que eu falo lá do Vitpila. Então, um monte de atividades que o cara poderia fazê-lo, ele pede para alguém, ele entra na plataforma, ele faz um cadastro, e ele solicita para alguém que saiba, que tenha a habilidade para fazer um determinado trabalho, e paga para o cara. Não tem contato assim muito pessoal com a pessoa, porque são só mensagens. E o cara executa o trabalho para você. E é muito interessante, assim, e tudo está se caminhando para isso. Bom, deixa eu correr aqui, que eu acho que já deve estar passando o tempo. As considerações finais, eu tenho um detalhezinho que eu não trouxe no slide, mas eu vou deixar aqui isso mesmo como provocação. Eu sou professor também, da educação básica, enfim, sou advogado, enfim. Me preocupa muito o caminho que está se dando a educação, enfim. Mas, olha, eu incentivo, inclusive, os meus alunos a utilização da inteligência artificial, incentivo mesmo. Só que eu recebo muitas críticas no sentido assim, olha, o sujeito ele deixa de fazer as coisas, enfim. Só que eu não acho que é dessa forma. Eu acho que a própria inteligência artificial ela veio para ficar, ela vai modificar a vida do sujeito, até mesmo por escrita. O pessoal fala que a galera não sabe escrever, mas eu não sei nem se ela precisa, porque foi interessante numa outra situação, a gente fazendo essa mesma discussão, e o sujeito falou para mim, pô, Fábio, o cara, ele não consegue assinar o nome, mas ele precisa, porque ele tem a assinatura eletrônica. E só para fechar, o que eu queria deixar isso como provocação? Pessoal, como é que eu vou falar isso de maneira... Bom, eu não vou comentar isso aqui agora não, mas... eu vou. A questão da formação do ser humano, num primeiro momento, essa formação era centrada no professor. O professor era o detetor do conhecimento, enfim. No segundo momento, já se passou a ouvir o aluno, que é aquele cara sem luz, né? Pelo menos é essa a etimologia da palavra, aluno. Só que agora, essa mudança vai ocorrer. Porque o que acontece? Nós temos lá a tecnologia que, de alguma forma, ela vai trazer as melhores respostas. A formação do ser humano agora, ela deve ser voltada para fazer perguntas. O cara deve aprimorar as perguntas dentro de um problema concreto ou não, porque as próprias tecnologias ou a inteligência artificial vai trazer as melhores respostas dentro daquilo. Então, a formação agora, ela tem que ter um foco, perdoe-me, um foco nas características individuais da pessoa e também eu diria na criticidade, porque ela deve aprender a fazer perguntas, porque as melhores respostas a própria tecnologia vai trazer. Acho que era essa a provocação que eu queria fazer com o meu artigo, não tenho mais a contribuir nesse momento. Obrigado pela oportunidade, gente, muito obrigado mesmo. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. As considerações, a bibliografia, eu coloquei algumas, não coloquei todas, e é isso, pessoal. Aqui.
Voltei. Parabéns, Fábio. Olha, eu adoro esse tema. Daria para a gente ficar aqui conversando até amanhã, porque eu também me interesso muito, não pelo direito do trabalho, mas pela sociologia do trabalho. É um tema que eu gosto muito, internet, cultura digital, eu gosto muito desse tema. Se você quiser, depois a gente até troca umas figurinhas, umas bibliografias aí, porque você deve ter bastante conteúdo interessante para compartilhar. Ó, sua apresentação abriu várias portinhas aqui, várias janelas para refletir sobre várias coisas. Acho que foi muito proveitoso para o pessoal que está assistindo também. Parabéns, viu? Vai falar? Eu ia comentar, porque assim, a professora Tainá não gosta muito de direito de trabalho, mas eu gosto muito de direito de trabalho. Fábio, queria primeiro te parabenizar pela exposição. A gente estava até comentando aqui que a gente gostou muito da forma como você fala, você prende a gente na exposição, é gostoso de te ouvir falar. O tema é extremamente importante. Quando a gente fala hoje de indústria 4.0, que é a que a gente vive, e essas repercussões na esfera trabalhista, a gente está falando meio que automaticamente precarização das relações de trabalho. Né? Existem algumas pouquíssimas garantias, mas a gente vê que há uma precarização. É bastante complicado, porque a sociedade está evoluindo num passo e a lei não está acompanhando direito esse passo. Né? Gostei muito quando você comentou que, como professor, você incentiva a questão do uso da inteligência artificial. A gente tem comentado muito isso aqui na Faculdade de São Vicente também, que a gente nota que os alunos usam, e esse é um movimento que a gente nota nas faculdades, universidades também. Eu até numa palestra que eu vi até na Universidade de Santa Cecília, um professor comentou que seria muito inútil a gente lutar contra a inteligência artificial. Na verdade, o ideal seria a gente lutar junto dela, né? Utilizar como uma ferramenta para otimização de serviço. Né? E eu acho que essa sua visão é exatamente a nossa mesma. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou lembrar agora exatamente essa frase, mas fala que, na verdade, a gente vive uma nova era, né? São novos tempos, então a gente tem que se adaptar a essas questões. Nisso eu trabalho também, a justificativa dele é perfeita, porque eu acho que a gente nunca precisou tanto discutir essa questão da IA, dessa questão da precarização do trabalho, que pode estar aliado a ela ou pode não estar, e como que a gente vai solucionar tudo isso. O comecinho é pela educação, né? Como professores aqui, a gente se habituando a utilizar a ferramenta, tirando o melhor dela, para que a gente possa realmente focar naquilo que a gente tem que focar, né? Que é humanização de processos, lidar com as questões e pensar em só usar a ferramenta só, como uma ferramenta que é o que ela é, né? Nada mais do que isso, né? A fim de facilitar o nosso trabalho. Fábio, gostei muito da tua exposição. É muito boa, a tua forma de expor, excelente também. Tá? Obrigado por tudo. E vamos trocando umas figurinhas aqui também, porque você, como professor, a gente vai batendo um papo até para, às vezes, você voltar aqui no congresso até numa outra linha, às vezes como palestrante e tal. Seria legal também ver esse tema aprofundado aqui, num futuro evento também. Obrigado, Fábio.